A chamada está sendo gravada. Agora esta chamada está fazendo anotações. Então, começamos mais um encontro da nossa Academia da Consciência, nosso grupo querido, que nós unimos as forças do nosso campo aqui, cada um com as suas potencialidades e também vulnerabilidades, lembrando que é a consciência que cria a matéria. E nós, mesmo tendo o nosso universo individual, se estamos juntos em grupo, temos muito mais em comum do que acreditamos. Por quê? Porque isso é lei. Nós nos relacionamos com iguais. Nós comunicamos com o universo das outras pessoas para que a gente possa se conhecer cada vez mais e mergulhar nas profundezas do nosso ser. E assim a gente ir vivendo a experiência que é nós como seres espirituais, independente de qualquer dogma, ou melhor, seres energéticos, experienciar a matéria e nos descobrindo através disso. Hoje nós vamos falar dos nossos conteúdos da alma e vamos passar por tudo que é isso para além da mente que nós falamos na semana passada e falaremos de novo várias outras vezes, porque nós estamos nesse processo de reeducação da nossa percepção de quem somos, inclusive como raça, nesse tempo, nesse ponto do momento da nossa história, da consciência do nosso coletivo. E para começar relaxando o nosso sistema, eu vou convidar para que vocês, da maneira que vocês estão, quem se sentir confortável pode fechar os olhos, quem quiser ficar de olho aberto, fica de olho aberto, só para a gente relaxar e perceber como é que está o nosso corpo agora. Isso. Lembrando que o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma e também os assuntos do espírito, tudo que nós compreendemos como ser é uma coisa só, em diferentes frequências, diferentes manifestações. Respiramos profundamente. Sem forma nem estrutura. Contando para esse sistema nervoso, esse corpo, nossas vísceras, soltando elas dentro da barriga, relaxando os ombros, soltando os músculos da face, sentindo o peso das pernas. Contando para nós mesmos que podemos relaxar, que é seguro sair do estado de sobrevivência, que é seguro desfrutar, que é seguro amar, ser amado, respirando profundamente. Que é seguro se vulnerabilizar. É seguro olhar para as nossas questões e memórias mais profundas. Os arrepios, bocejos são muito bem-vindos. É o nosso corpo nos contando que ele está achando um novo ajuste de funcionamento. E descongelando lugares onde nós comprimimos a consciência para poder caber. Por lealdade, para poder ser aceita. Enquanto você respira agora, vai imaginando que o seu corpo vai crescendo exponencialmente de tamanho. Isso. Percebe a diferença? Vai perguntando para esse corpo, se comunica com seu corpo, dizendo: corpo, como seria se eu percebesse o meu verdadeiro tamanho?
Isso. E percebe, se você não consegue perceber, mais leveza nesse corpo. Corpo, como seria se agora eu liberasse todas as ilusões de menos-valia ou de necessidade de ter que ou fazer qualquer coisa, ainda que seja por 1 hora e meia. E sentimos o campo expandindo ainda mais. E o campo somos nós. Respirando mais uma vez profundamente. Percebendo que agora escutamos no ambiente vários sons. E temos várias percepções que antes não tínhamos. E numa última respiração, vamos trazendo a nossa consciência para aqui e agora. Percebendo esse lugar de mais calma. Podemos ir trazendo bordas também, ó, as pontas dos meus dedos estão um pouquinho mais quentes. Ainda está geladinho, mas já está um pouquinho mais quente. E quando a gente vai trazendo assim, ó, para o nosso corpo, que em momentos de mais ansiedade é maravilhoso para a gente lembrar que nós temos borda e limite, que é seguro habitar o próprio corpo. E uma outra dica valiosa para que façamos durante o nosso encontro, se você sentir necessidade e perceber esses estados de ou dissociação, que é quando o conteúdo fica confuso demais e a nossa mente foge, vai para outro lugar. Ou as pontas dos pés ou as mãos ficaram ainda mais gelados, ou qualquer ansiedade, palpitação, para os campos mais sensíveis, se sentir aquela crise iminente. É importante, legal, que a gente respire para ir regulando isso, que a gente vá fazendo assim com as mãos, para justamente trazer circulação sanguínea para as extremidades, porque tudo é uma coisa só. O nosso corpo só precisa se lembrar que a gente dá conta de ser quem a gente é. E a gente dá conta de atravessar os nossos maiores dilemas, tanto racionais quanto emocionais, que é o que a gente vai fazer hoje. E quando a gente traz sangue para as extremidades do corpo, nós ganhamos mais potência. Porque lá no início do desenvolvimento da nossa raça, quando nós estamos em situação de perigo, nós somos impelidos, ou quando nós estamos convidados, até hoje na nossa atualidade, a mostrar que nós sabemos qual é o nosso limite. E como a gente está falando aqui de limites emocionais, muitas vezes nós já nascemos com limites rompidos pela história que a nossa família tem. E a gente fica todo mundo muito um misturado dentro do outro, sem saber, como nós fizemos aqui, onde nós terminamos e outra pessoa começa. Então, quando a gente, por correspondência, lembra que nós podemos ter corpo ativo para colocar limite e reagir, e a gente faz isso com amor, se o corpo lembra, a mente consegue acompanhar. E vice-versa, é uma dança. Por isso, aqui na nossa metodologia, a gente se resgata em vários níveis. Nós já falamos aqui, ó, de consciência pessoal, dentro do nosso círculo que está aqui, que são essas amarras que tem na nossa mente. A ilusão de que nós não criamos a nossa realidade, que as coisas acontecem conosco e não nós as criamos, que trazem essas prisões psíquicas. Psique é todo o nosso campo de informação. Então, nós temos padrões de pensamento repetitivo, paradigmas de verdade absoluta, as coisas são assim ou elas são assado, isso é certo, isso é errado.
O que nós nos permitimos viver, permitimos qual que é o tipo e o padrão de relacionamento que a minha consciência permite que eu tenha, qual que é o meu teto financeiro que a minha consciência permite que eu crie. O que é possível, qual que é o nível máximo de ideia, de grandes soluções que eu posso ter ou não dentro de tudo isso, o quanto eu tenho um sistema nervoso, mesmo a nível que a gente está falando racional, que é nosso resgate da nossa aula passada. O quanto o meu sistema está disponível para o novo. Sabe quando a gente é criança, ou melhor, até mais fácil perceber outra criança, de um nosso lugar de adulto, a criança, ela não tem abertura para o novo o tempo inteiro? Um sistema nervoso não traumatizado, ele está disponível para a novidade. E aí cabe ao campo dos pais que vá educando esse ser para que ele não se coloque em risco de vida, inclusive. Porque a criança, Dani, a minha irmã que acabou de entrar, inclusive, uma vez eu lembro, como se fosse ontem, nós chegamos, a gente criança, a Daniela não devia nem falar direito, mas já andava, devia ter uns 2 anos, sabe quando a criança anda até assim? Tô te expondo, mana. Ela amava água. Eu lembro que a gente chegou num sítio, ela desceu do carro correndo e se jogou na piscina super funda. E a minha mãe pulou de roupa e tudo para resgatar aquela criança. O que é isso? A criança sabe se jogar para o novo e para divertir. Mas o quanto, e claro que minha memória da infância não é boa, o que também indica vários conteúdos que são congelados em nós, né, de emoções muito intensas, que acabamos nos esquecendo, porque naquele momento não tínhamos como atravessar. Mas eu lembro disso perfeitamente, porque eu, um pouco mais velha, 3 anos mais velha, olhei para minha irmã pulando na piscina e a minha mãe seguindo ela e pensei, ferrou, isso é perigoso. E a gente vai registrando isso em nós. Então, aqui nós trabalhamos campo da mente, nossas ideias, que são carregadas de emoção, isso nos prende à identidade. E a nossa vida é exatamente essa identidade coagulada na matéria. Eu sei, nós sabemos que esse assunto é muito novo. Como nós vimos na última aula, tem pouquíssimo tempo que aqui no Ocidente a gente está costurando assuntos energéticos na nossa vida prática. Até então, mesmo para as pessoas mais religiosas, eram coisas separadas. E não tudo uma coisa só. Era alguém precisa chegar e me salvar. Não eu construo o meu caminho de subida vibratória para ter um campo de criação mais equilibrado e mais potente. O que nós fazemos aqui é costurar tudo isso e reparar o quanto nós temos abertura para o novo, porque aí a gente vai voltando para aquele estado de um sistema nervoso não traumatizado, porque depois a gente vai sendo podado, né? Assim, então, tipo, isso não pode, isso é certo, isso é errado, e a gente vai se fechando para várias oportunidades que a vida quer nos entregar, mas dentro dessas nossas permissões, mesmo racionais, não pode. Então, o que a gente vai fazendo é tirando essas amarras do corpo para que vários convites cheguem, e aí eu cheque se aquilo faz sentido ou não, e vá abrindo as minhas cercas para o mais. Mais o quê? Mais tudo. Porque tem muito mais disponível para nós do que nós vivemos até aqui. Muito mais. E eu não estou falando só de dinheiro, muito pelo contrário. Dinheiro é um dos sintomas disso, que existem várias consciências que receberam e criaram dentro do seu paradigma, e até históricos, ou podem já ter nascido em estruturas com muita prosperidade financeira, mas não cabe vida. E também nos convenceram de que tudo é um sintoma só, mas a consciência é bem complexa. E o que nós chegamos à conclusão na última aula? Que a gente vai, então, fazendo esse trabalho da Academia da Consciência, ajustando a nossa rotina, fazendo o nosso trabalho de autopercepção diariamente, para quebrar o nosso padrão automático de pensamento. Mas aí vem a dúvida, né? Mas e quando está difícil demais? Quando é que o pensamento é tão repetitivo e eu mesmo já sabendo racionalmente, não consigo sair daquilo? Eu vi um post essa semana, não por acaso, né? Dentro dessa sincronicidade que diz muito disso, que é o pássaro estar consciente da sua gaiola não o faz livre. Por quê? Uma das coisas que também nos desencorajaram foi a desconectar de sentir o nosso corpo. E a grande maior
verdade, benefício que nós temos é que o nosso corpo, que é guiado pelo nosso inconsciente, guiado por Deus, guiado pela vida, ele sabe atravessar os nossos traumas. E trauma é muito individual para cada pessoa, porque o conceito de trauma é uma emoção, uma situação com uma emoção muito intensa, que aquela consciência específica não tinha continente para atravessar, então isso fica armazenado, fica congelado. E cada pessoa tem a sua interpretação do que é intenso demais ou de menos. Então, mais uma vez, somos convidados a sair e nos retirar do julgamento, porque não existe problema maior ou menor. Existe como cada ser individual, no seu universo individual, lida com as suas contrações emocionais e mentais, psíquicas, enfim, e espirituais, inclusive, também. Então, quando a gente vai retornando para esse novo e percebendo que se nós estamos contraídos ou diminuídos ou constrangidos, encapsulados por qualquer que seja o motivo da nossa história pessoal, tem muita energia atrelada a uma crença ou um assunto, e se a gente consegue tirar o nosso cabeção da frente, por isso a gente começa com consciência pessoal, se a gente desiste, literalmente, se entrega, o nosso corpo, que é guiado por esse inconsciente super sábio, que é quem orquestra toda a vida e a complexidade da existência, não só a existência humana, ele sabe liberar sozinho, como os animais fazem. Eles não guardam as coisas como nós guardamos, a não ser que eles estejam servindo o nosso próprio campo, e animais domésticos adoecem em lealdade a nós também. Mas quando eles não estão sob poder psíquico nosso, dentro desse lugar de sermos tutores, eles liberam e vão vivendo de acordo com o inconsciente do coletivo, que é o campo maior da divindade. Isso é abertura para o novo. Então, o que a gente está fazendo aqui também é relaxar o nosso racional. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vai ganhando confiança e consegue desligar esse guerreiro, a guerreira que existe em nós de querer resolver na faca, e deixar que o nosso próprio corpo faça as liberações que ele já sabe. A lembrança aqui é uma só, né? Imagina se não tivesse esse inconsciente, a gente tivesse que lembrar de respirar, ou de bater o coração, ou se a gente ia ter que sentar para digerir o nosso alimento. Ninguém aqui tinha sobrevivido. Essa é um lembrete óbvio, mas é para a gente lembrar, gente, que a vida, a consciência, tem governo. E não somos nós, o ego pequenininho, que escolhe alguma coisa. Tem governo. Quando a energia está demais, nós somos convidados dentro de uma crença e por isso não conseguimos simplesmente liberar. E como é que eu sei que algo foi liberado? Isso não vai estar mais manifesto na minha vida. Como disse Bob Proctor, os resultados falam a verdade. Quando nós alteramos e realmente atualizamos a nossa identidade, sustentamos isso, a vida também nos mostra e atualiza, porque todo o nosso campo informacional, nossa assinatura vibracional muda e nós criamos coisas diferentes. Os resultados falam a verdade. Quando está intenso demais, nós somos convidados, então, a entrar nos conteúdos da alma. Alma é o quê? Imagem. Literalmente, né? A estrutura da palavra nos lembra disso. Aí nós trouxemos também aquela analogia de um GIF, ou a imagem em movimento que tem no iPhone, que é eventos que estão tão carregados de energia no nosso inconsciente, que aquilo fica rodando em nós 100% do tempo. Mesmo que, às vezes, a gente coloca para debaixo do tapete. Até porque sombra, que é esse conteúdo aqui, ó, onde a consciência pessoal... Eu estou fazendo com o dedo como se estivessem vendo, peraí. Onde a nossa consciência pessoal começa a interagir com conteúdos mais profundos. A gente começa a entrar no inconsciente, no mistério. Nesse caso, ainda pessoal. Então, são as nossas memórias reprimidas. Coisas que, às vezes, sentimos muita dor emocional ou muita vergonha, e nós reprimimos aquilo porque é muito desconfortável olhar. Só que o spoiler maior isso está em nós 100% do tempo. Até porque, para a alma, para o coração, não existe passado, presente e futuro. É tudo uma coisa só. E nós vivemos isso manifestados em nós. Dentro dessa consciência, alguns conceitos aqui, e lá na plataforma, no módulo de consciência emocional, tem uma explicação um pouco mais detalhada, só que isso aqui é assunto que a gente vê ao longo da vida. Porque processo de desenvolvimento existencial é do berço ao túmulo. A gente pode aqui se distrair
no trabalho. A gente pode distrair se divertindo, que é maravilhoso, precisamos fazer isso. Mas todo o babado da existência é nós retornarmos para esse lugar consciencial maior. Então, nós estamos fazendo isso aqui na vida. Qualquer relação que temos, relacionamento, qualquer trabalho, que também é sobre relacionamento, é para que a gente consiga cada vez mais caminhar por esses assuntos. Então, a gente vai falar de prisões emocionais, o que é complexo emocional, uma emoção que foi vivida tantas vezes que ela vai agrupando em nós, que nos criam os padrões de controle, padrões de menos-valia e inferioridade, padrões de vitimismo, que são profundamente instalados na nossa existência, de maneira tão automática que a gente cria um monte de desculpinha para, teoricamente, racionalmente, ter um discurso racional super elevado, só que a vida está toda cagada. Então, os resultados falam a verdade. E que padrão é esse? Ou que conceito é esse de ter que receber ou viver menos, que continua sendo escolhido por nós, né? E a maior lembrança é que a consciência cria a vida. É a consciência que cria a matéria. E na semana que vem, em consciência multidimensional, vai ficar mais palpável a gente caminhar por esses assuntos abstratos. Então, nós temos os nossos traumas, que são essas memórias que nós reprimimos, as nossas lealdades e também traumas transgeracionais. E aqui o nosso babado começa. O que é transgeracional? É a gente se lembrar que as gerações, a história do lugar de onde a gente veio, a história da nossa família, a história dos nossos pais biológicos e também pais adotivos, quando é o piso de experiência do indivíduo, elas estão em nós. Nós viemos disso. E aí, trouxe algumas imagens aqui para comunicar com o nosso inconsciente e a gente perceber isso. E aí a gente vai checando o quanto isso vai ressoando com a gente. Como? Nosso corpo conta. Imagina, olha que sopa, gente, que instâncias maiores, independente do seu nível de fé, qual que seja o dogma religioso, imagina que tem, então, uma consciência superior e nós somos emanados por essa consciência. Vou aumentar. Vou tirar esse spoiler daqui. Nós somos emanados por essa consciência e temos um plano de desenvolvimento. Porque mesmo que a gente... E as coisas vão se comunicando, né? Não existe consciência pessoal, verbo, traço. Consciência emocional, traço, multidimensional. É tudo uma coisa só. E por isso, a imagem anterior, elas se conectam, né? Se transpassam. E aí nós temos esse plano de desenvolvimento. Tem o que a gente vai vivenciar aqui, como esse ser que está, então, descendo de instâncias, descendo como analogia, né? De instâncias superiores para se coagular e viver a experiência na Terra. De acordo com isso, também por ressonância, imagina que vai ser trabalhado assuntos, então, de menos-valia, coisas de relacionamento amoroso, transição de carreira. Vocês viram, vocês me conhecem, estou falando sobre mim, né? Como exemplo aqui, a fofoca já trouxe meu campo para vocês. E aí, por eletromagnetismo também, ressonância, essa consciência, então, mais expandida é atraída a uma família, a um campo informacional que entrega justamente essas informações. E aí, imagina, então, que no momento da concepção já tem toda a informação, ninguém é um carro 0 quilômetros, toda a informação dessa família, toda a informação desse pai e dessa mãe, que juntos coagulam literalmente a semente da vida e um corpo começa a se formar no corpo dessa mulher. Então, imagina que esse grande campo de informação começa a descer de frequência, e literalmente o corpo físico vai sendo formado. Percebe, então, que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que é a mesma coisa o corpo físico dos campos de alma que nós estamos falando. Nós somos formados disso. E também dentro da transpessoalidade, né, que é a nossa linha de desenvolvimento aqui, nós falamos, na sistêmica também falamos muito sobre isso, que a vida, a experiência de poder viver, a experiência de estar coagulado na Terra, de estar vivendo com um corpo físico, e não em campos de abstração maior, como se fosse só, como se fôssemos espírito, ter, né, a ilusão do corpo físico, a ilusão do tempo, da matéria, é um grande presente, uma dádiva, mesmo quando parece que não. Então, imagina, aqui eu estou criando uma história, né?
Imagina que a gente vira para Deus ou para o campo, para a vida e fala assim: nó, estou feliz demais de poder viver essa experiência. Que família que eu vou chegar, por qualquer motivo que seja? Aí pronto, achamos a família. Então fala, tá, tem esse sopão aí dessa família, tem todas as experiências que esses dois clãs viveram, que esses dois indivíduos que coagularam a semente da vida, e também os avós e bisavós, nós sabemos, né, principalmente, essas 3 gerações aí viveram. Tem essa sopa toda de experiências e também de muitas alegrias e de traumas já vividos. Eu falo, vida, me dá uma coxa dessa sopa aí, que eu tô dentro dessa experiência. Eu quero viver e eu quero atravessar isso também. Aí a vida fala, demorou, você vai amar. Pega essa sopa toda, que é o campo informacional dos nossos familiares, da nossa família de origem, e serve para a gente uma sopa. Então a gente já nasce não como um carro 0 quilômetros. Mesmo que o nosso sistema nervoso esteja aberto para o novo, muitas vezes, ele já tem registro de coisas que foram vividas pelos nossos ancestrais. E isso também é uma habilidade de sobrevivência. Quando nós temos aqui, por exemplo, aqui no grupo que nós criamos, e a história do Brasil é essa, né? Nós temos grandes traumas coletivos, como a escravidão, como os imigrantes que chegaram fugidos de guerra, e a história do feminino, enfim, todos os lugares onde os homens foram tolhidos e tirados nessa habilidade almática, porque alma a gente está falando do feminino, de poder atravessar as nossas emoções. Nós já nascemos com isso registrado no nosso sistema nervoso, inclusive, porque é uma forma da vida, a natureza, nos proteger de perigos maiores. Tá fazendo sentido? Então é como se a gente nascesse também com uma receita. Ó, olha aqui, nessa família aqui, vocês já passaram isso, isso, isso e isso. Então fica ligado, porque isso existe, o nosso corpo nasce marcado disso. E a pegadinha maior é que quanto mais energia nós temos dentro desse sistema, né, na nossa alma, no nosso corpo, mais a gente vai ressoando com situações similares. Ressoando é criar, aparecer na nossa vida situações similares, porque o sistema nervoso também tende a recriar o evento traumático para poder fechar a gestalt dele. Porque a gente cria ilusões que não, dessa vez então vai ser diferente. E aí, mesmo sem perceber, porque é um movimento inconsciente, a gente acaba se mantendo em lugares que são muito desafiadores e às vezes nos machucam muito, porque o mecanismo do trauma, até que nós paremos e voltemos esse nosso sistema nervoso para um lugar de segurança, que é o que estamos fazendo aqui, permitindo, construindo ferramentas para que isso aconteça, as coisas vão se repetindo para a gente fechar isso. Então, nós estamos no ponto do momento que nós nascemos, então, já com o nosso caldinho na mão, nossa sopinha. E cada um aqui vai saber, pelos efeitos da vida, qual que é o conteúdo da sua sopa. Na nossa própria educação, isso nos foi contado, que é o que pode, o que não pode, quais são os medos, quais são os tabus desse campo familiar ou coletivo, que normalmente escondem grandes segredos de família. Isso tudo, mesmo que nós não saibamos conscientemente, nasce registrados em nós. E também, dentro de um sistema até mais sutil, mais abstrato, cada geração que vem chega com mais recurso. Então, muitas vezes, sempre tem, e normalmente só de estarmos aqui juntos olhando para isso, o que nós chamamos de ovelha negra, que vai quebrar um padrão que está mantido em segredo por muito tempo. E isso vem também marcado, flamejante na nossa alma. Esse lugar de em mim chega. Em todas as instâncias de contração que possamos viver. Por quê? Porque o plano do divino para todos é viver em abundância, e abundância de vida, em todos os níveis. Qualquer lugar de contração estático, porque a vida flutua, porque viver, estar vivo é pulsar. Mas qualquer lugar onde nos demoramos demais na dor, nós estamos falando de um conteúdo inconsciente não trabalhado. Quando a nossa questão está difícil demais de liberar, pode olhar para o inconsciente, começando a mergulhar nesse inconsciente coletivo para além do pessoal. Então, nós olhamos para quem veio antes de nós. E, principalmente, trabalhamos muito
o julgamento e aumentamos a nossa capacidade de compreender e humildecer perante a existência, que é mais do que tirar o nosso cabeção da frente, é lembrar que tem governo, lembrar que tem um arquiteto que programou isso tudo, e se isso existe dessa forma, quem somos nós para compreender o plano maior da existência com a consciência que nós temos do tamanho de uma ervilhinha? E quanto mais a gente faz isso, e por que é desafiador, né? Eu escuto muito nas sessões individuais, quando a gente começa a olhar para o nosso conteúdo da sopa, a gente vai aumentando o nosso conteúdo emocional. E aí a gente acha que as coisas vão melhorar imediatamente. Mas aí o que a vida faz? Não, não, não. Agora que você está tendo mais maturidade emocional, eu posso te mostrar que a sopa é ainda maior, minha filha. E aí que começa a pipocar segredo de família, toma na sua fuça. Aí que começa a pipocar, você vê, olhar para a pessoa e ver a sombra dela. Você fala, caramba, toda a idealização que eu tive dos meus pais, tá vindo cada sombraça aqui na minha frente agora. E qual que é o efeito? Ou dos nossos amores, quem tiver à nossa volta, porque aí as nossas travas vão saindo dos olhos. Não estou falando trava por acaso. Também nos foi ensinado, no livro que estudamos muito a partir da metafísica da Bíblia, que antes da gente falar de um cisco no olho do outro, vamos tirar a trava, porque todos temos, a gente vai aumentando o nosso pote de sopa, a vida falando assim, olha mais, agora que você tá caminhando em maturidade, eu não gosto da palavra teste, não, mas vou usar a título didático aqui. É como se fosse assim, deixa eu ver se cabe mais vida mesmo. Porque vai cabendo vida à medida que a gente olha para a vida nesse piso de experiência da nossa humanidade e consegue olhar para a vida e relaxar, entregar o nosso coração para o divino de verdade. E falar assim, lembra daquela nossa aula que é quando a gente chega nesse ponto de desistência e fala, meu Deus, independente da sua fé, ou campo, ou universo para consciências ateístas, né? Eu não dou conta de fazer isso, eu me rendo. Eu me rendo. E a gente abre espaço para a vida atuar através de nós. E desse lugar, o jugo é leve. Qual que é a nossa maior consciência aqui de lealdades? Nós só nos emaranhamos a um trauma, a uma memória, a um dilema de alguém que veio antes de nós, porque nós saímos dessa mesma sopa, e o spoiler é, a gente nunca sai da sopa. A gente está na sopa para sempre, porque a sopa é um campo. Não existe separação entre nós. Não existe. A gente só consegue ser um caldo diferente, mais trabalhado dentro disso, quando nós caímos em humildade gigantesca e nos rendemos. Gente, essa frase, ela dói. Nós nos rendemos aos efeitos das escolhas de cada um, principalmente as nossas. E como a vida não brinca, quando eu consigo parar de julgar o outro, é que eu consigo parar de me julgar. Porque ninguém aqui é lírio do campo. Todos estamos no piso de subida. Cara, todos estamos no nosso desenvolvimento almático espiritual, figurinha total, na nossa subida vibratória. E só quando nós caímos em campos de humildade, e isso é uma dança, quando eu consigo parar de me julgar, eu paro de apontar o dedo para o outro. E qual que é o efeito disso? Todo mundo ganha. Porque o sistema de controle, ou aqui dentro do nosso estudo, né, campos anticrísticos, eles ganham porque nós estamos já totalmente automatizados para apontar o dedo. E aí nós, até arrepia, a carta do diabo que nós vimos mais uma vez. A gente pode achar que está bem legalzão, mas está todo mundo acorrentado em padrões de medo, orgulho, culpa, egoísmo. E se a gente se rende e para de julgar, e só passa a perceber que eu posso não escolher a realidade do outro, e tudo bem, mas de verdade, não consciência pessoal, consciência emocional. Mesmo que soframos para falar, cara, eu me humildeço e eu aceito os efeitos que as suas escolhas tiveram. Resultados falam a verdade. As pessoas, elas estão colhendo, inconscientemente ou não. E não é sobre punição, porque não tem punição.
é uma questão de experienciação da consciência. Eu coloquei essa palavra aqui, sankofa, porque ela me tocou profundamente quando eu vi o significado dela. Resumidamente, fala volte e pegue. Quando nós estamos... Essa também dói, gente. Eu queria pegar o resultado maior. É da cultura, essa palavra é de cultura... não sei de qual lugar da África que vem, mas é do idioma africano. É da mesma raiz da consciência de Ubuntu, sabe? Todos somos um, que vem desse mesmo lugar de consciência única que emanou cada um de nós. Na semana que vem a gente fala mais profundamente sobre isso. Essa palavra vem dessa mesma raiz. Ó, tô digitando sankofa aqui, peraí. Vou pegar aqui o que eu vi. Por quê? Pega essa visão. Quando nós estamos sem força na vida, quando alguma área, como nós falamos, né, tá encalacrada demais, já vou considerar até que a gente está com um pote de sopa maior, que a gente já está disponível para caber mais vida. E quando a gente se abre para mais vida, ainda vai vir o caldo da sopa, que está com esse monte de de ingredientes, dessas raízes de mágoa. E peraí, que eu vou ter que fechar o microfone aqui, mano. Desativar som. Com essas raízes de mágoa, esses ingredientes, essa água densa, forte, de emoções que não puderam ser geradas pela história que nós temos no planeta Terra, gente. Planeta Terra 2026 não é para amadores. Não é. Esse lugar vai... A gente se abre para a vida, então vem a vida e fala, então vamos ver. Você precisa digerir essa sopa, ou seja, comer a sopinha, tá? Pode comer, todo mundo, cada um vai comendo sua sopa, comendo mais de quem se é e aceitando e tomando, dentro da filosofia sistêmica, né, o trabalho de Bert Hellinger da Constelações Familiares, quando a gente fala tomar pai e mãe, é o quê? É comer a vida, literalmente, sentar à mesa e se lambuzar do que foi possível para nós, de como a vida fluiu até nós. E como, quando estamos sem força, é porque estamos maiores do que o que nos foi servido. É como se a gente estivesse com o coração infantil, falando para a vida assim, vida, arquiteto maior, você não sabe de nada, entendeu? Você me serviu um banquete aqui, uma sopinha, mequetrefe, veio meio fria, faltando um monte de coisa, estava querendo ingredientes maravilhosos, veio nada para mim, tá cheio de pedra minha sopa. Quem você acha que é vida? E aí a vida, antes de fluir prosperidade para nós, fala aí, esse caldo ainda vai engrossar. Que precisa ajustar o tamanho. Quando nós ajustamos o tamanho, nós olhamos para isso. E, gente, é fácil? Claro que não. Nós estamos falando aqui de conteúdos profundos, de traumas intensos. Cada um sabe da sua história. Dores que, às vezes, nos dilaceraram. Muitas vezes, pelo nível consciencial do coletivo, as pessoas que inconscientemente, porque nascemos assim, né? Quando nascemos, nossos pais são o nosso mundo inteiro. Nós nem temos força psíquica para ter um campo individual. Literalmente temos as emoções deles. Nós esperamos sermos amados e às vezes não é possível, pela própria experiência deles. Mesmo de corpo presente, não tem esse fluir da segurança que o sistema nervoso precisava. Agora que nós estamos tendo recurso no coletivo para lembrar de coisas e olhar para as coisas de maneira diferente, porque o processo é individual e ele é coletivo. E muitos aqui somos, não porque somos maiores, muito pelo contrário, foi porque nascemos agora e é isso. Nós temos recurso para poder parar grandes mentiras, grandes tabus, grandes lugares sem autenticidade dessa sopa que nos recebeu. Como? Comendo ela e umildecendo. E aí, olha essa palavra, que é volte e pegue. Sankofa, o símbolo que ensina a voltar para buscar o que se perdeu, onde a vida deixou de fluir para nós. Débora, e se eu nem conheço os meus pais biológicos? Não precisa. E se os meus pais já desencarnaram? Não precisa. Porque esse campo de informação é o nosso mundo interno. É a gente fazer as pazes com a vida.
E se eu não consigo conversar com os meus pais, porque eles nem entendem o que eu falo? Não precisa. Não precisa, se temos a disponibilidade de falar e de vivenciar, e através dessa humildecência, nem sei se a palavra existe, acho que não, né? Através dessa humildade, vou criar outra hashtag, humildecência. Através dessa humildade, criarmos juntos versões diferentes desses seres, que nesse tempo e espaço estão como nossos pais, ótimo, maravilhoso. Se não, o que nós estamos fazendo lá na aula de complexo vai ter. Eu estou trabalhando a imagem arquetípica de pai e mãe dentro de mim, que é o maior, dentro dessa realidade, proximidade que nós temos para o campo da existência. Porque nós, como consciência humana, ainda estamos num lugar de esquecimento muito profundo. Para a gente se sentir, essa também dói, hein, gente? Deixar de se sentir órfão de pai, de P maiúsculo, que é a consciência maior da existência, do ser que nos emanou e nos sustenta aqui. Porque se nós, mesmo com o nível de fé que tenhamos, não tivéssemos lugares da consciência onde nos sentimos órfãos, nós não passaríamos as dificuldades que passamos. Porque é sobre frequência. Quando nós nos rendemos e nos sentimos herdeiros, a vida vai se reajustando por cascata. Independente das escolhas que façamos. A sensação de completude é gigantesca, porque não tem orfandade. Quando dentro, e olha que nossa perspectiva aqui é metafísica. Quando lá na metafísica a gente pega a energia dentro da psicologia complexa, né, ou que nós chamamos hoje popularmente de física quântica, dos ensinamentos de Jesus como Cristo, falando a nível de frequência. Quando esse homem que Jesus foi subindo o vibratório até se fazer Cristo, e falando sobre isso, mostrando essa trajetória dele, quando ele dizia, eu e meu pai somos um, não tem dúvida, não tem mazela, porque eu e meu pai somos um. Não tinha nem um espacinho de orfandade. E aí, qual que é o maior desafio da nossa consciência emocional? A gente ir deitar hoje e falar, caramba, me sinto órfão pra caramba. Pai, consciência maior, eu superior, help. Que essa sensação, que essa consciência me inunde, para que tudo na minha vida vá se ajustando em cascata, porque aí campos de grande frequência vão naturalmente limpando, literalmente limpando toda a nossa água suja. Todo o conteúdo denso da sopa, medo, culpa, orgulho, mágoa, julgamento, egoísmo, memórias traumáticas, cada um sabe a sua, que criam, né, esses padrões dessas emoções em nós. Isso vai sendo lavado igual mangueira de bombeiro. Quem teve alguma experiência espiritual já, ou até falando, e estou falando de alma ainda, quando o corpo ainda está muito carregado dessas emoções mais densas, a gente percebe o quanto é difícil sustentar uma energia superior. Nós ficamos exaustos. Eu amo. Essa semana, não por acaso, aconteceu várias vezes. Nas sessões que eu fiz, a gente vai primeiro para estados dissociativos, depois vem aquele sono da morte. O que é isso? O inconsciente falando, não estou dando conta. Estou dando conta de olhar. E é normal, porque com o inconsciente a gente não brinca, não tem tempo. Nós estamos falando de uma sopa muito grande. E, naturalmente, quando a gente vai digerindo, comendo a nossa sopa, fazendo aqui o sankofa, voltando para pegar e deixar que o amor flua. E, gente, quando a experiência individual foi de muito sofrimento, às vezes o voltar para pegar é esse campo de aceitação que aos poucos no coração e passa até pelo afastamento. Não estou falando de presença física, mas é diferente nós nos afastarmos com o coração leve, sem julgar qualquer que seja a experiência daquele ser que, pelo campo do arquiteto, foi a via de entrada para nós nessa existência. É fácil? Super desafiador, porque não nos ensinaram a trabalhar a alma. Por quê?
Porque alguém que sabe, que é o que estamos fazendo aqui, digerir os conteúdos da alma, não adoece, não pode ser controlado. E isso é válido para o nosso sistema ainda vigente? Nem um pouquinho. Por isso a gente vai, lembrando aqui da carta do diabo, tirando essas correntes inconscientes em nós. Uma das coisas que quero trazer, antes da gente ir para a nossa prática de perceber no dia a dia o que a gente ajusta a rotina e vocês me contarem as fofocas de vocês, e eu parar de gravar, né? Essa imagem aqui, lembra que na nossa aula de consciência pessoal, nós trouxemos a analogia que a nossa consciência, a nossa vida é como se fosse um prédio. E quando nós vamos mudando o nosso ponto de interpretação, nosso ponto de vista, os andares, a estrutura desse prédio vai se alterando. Normal. Então, quando está muito desafiador, que é o nosso conteúdo da aula de hoje, nós somos convidados a olhar para a fundação desse prédio. O que de fato mantém esse prédio em pé? Quando nós entendemos que nós somos a sopa, porque a sopa é o campo de informação e não tem como sair da sopa. Por isso o julgamento é tão ilusório. Quanto mais eu julgo alguém, mais eu estou grudado no campo de informação dessa pessoa. Porque é como se a vida fizesse assim, tá julgando? Que lindo. Então toma mais. Por quê? Porque quando nós julgamos, o nosso ponto de intenção vai para aquilo. Então, eu crio mais disso, porque eu mesma estou com energia atrelada àquilo. Quando nós temos essa noção de fundação e conseguimos ir soltando a necessidade de estar sustentando o prédio de outras pessoas, que é o que nós chamamos de codependência, que também vão trazendo esses campos de ilusão para nós, imagina que a sopa toda se altera, por quê? Uma fundação que antes sustentava essa geometria de codependência, aqui não, eu estou em São Paulo, né? Mas como uma boa mineira, nós temos vários ditados, eu gosto de 2. Um é, assombração sabe para quem aparece. É isso, Nick. Uma vez engenheira, sempre engenheira. Aí minha construção. Eu preciso ter uma estrutura para a gente caminhar por assuntos tão profundos. Para a gente ir... E olha, uma vez engenheira, sempre engenheira, e uma amante de comida, sempre com comida. A gente vai falar dessa torta já, já. Né? Porque a gente está aqui para se divertir e desfrutar a vida, inclusive com refeições maravilhosas, com relações maravilhosas. Quando, dentro desses 2 ditados, a gente fala assim em Minas, assombração sabe para que aparece. E outro, quando um não quer, 2 não brigam. Porque dentro disso é desafiador, porque 2026 o bicho pega. Mas na consciência, no íntimo da alma, nem vítimas e perpetradores existem. A gente não tem noção por que as coisas se manifestam para nós. Não existem coincidências. Percebe que a ilusão de as coisas acontecerem conosco e não nós as criarmos. E essa ilusão de que nós não viemos da mesma sopa, de que é cada um por si, nos coloca em estado de vitimismos muito grandes. Se nós herdamos os traços do nosso campo familiar, imagina o que nós herdamos a nível vibratório, a nível de conquista, a nível de desafio, a nível de trauma. Não dá para saber por que 2 clãs escolhem se unir. Às vezes a gente olha, quem já viveu isso? Às vezes estava um mar de pessoas. Você cruza com alguém, os olhos se cruzaram, você fala, meu Deus do céu, amor da minha vida. Quanta informação já foi trocada no inconsciente e na telepatia para você achar e o campo de energia pegar, bateu dura essa caneta, atrair os campos para aquela pessoa. O que é de nós, da nossa própria inconsciente, que nós estamos buscando através daquele universo? E por que às vezes a gente vai trabalhando e vai deixando de fazer sentido? Pessoas, ambiente, lugares, e outros vão passando a fazer sentido. E não é porque a gente é melhor ou pior, não. É porque o nosso campo informacional mudou. Porque, em última instância, não tem vítima, não tem perpetrador, não tem melhor e não tem pior. Quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra, a Pete aqui. A gente descontrair um pouco. Né? E se a gente pegar o campo da metafísica do que estudamos aqui, Jesus também falou a mesma coisa.
dentro de um dos maiores julgamentos da época. Porque se hoje ainda é tabu, imagina na época o que era campo de traição. Pois muito bem. Então, dentro da fundação da nossa sopa, ou os ingredientes que somos, quando a gente digere o que foi servido a nós, e a gente passa a servir também esse campo do inconsciente da nossa família, dessa sopona, se eu me retiro de campos de codependência emocional, de emaranhamento excessivo, de lealdades, qual é o termo, gente? Sacrificiais. E nós sabemos isso pelos efeitos, tanto no corpo quanto na vida. Esse prédio aqui, essa estrutura, ou essa sopa, ela é obrigada a se reorganizar. A geometria muda. E isso está ficando cada vez mais sensível para nós. Não sei se vocês percebem, ou busquem na memória de vocês, se vocês já viram ou vivenciaram dentro do próprio campo da família, quando uma grande matriarca ou um grande patriarca desencarna. A geometria de importância, de peso almático da família se reorganiza. Pedindo licença aqui para minha tia para contar. Quando a vovó desencarnou aos 96 ou 7, há 2 anos, ela, a mais velha, obviamente, da família, aquele campo de informação, então, retorna para a fonte, independente de qual seja a nossa perspectiva individual, do pós-vida. Ficou nítido a minha tia, que passou a ser, e olha que ela não era, tem irmãos, meus tios são mais velhos do que ela, tem tios mais velhos, mas ela como mulher, dentro dessa polaridade feminina, e somos quem sustenta esse conteúdo emocional com mais facilidade, só por uma questão de polaridade, mas todos os indivíduos têm o feminino e o masculino dentro de si, em nível de potencialidade vibratória, campos de mais abstração emocional e campos de ação de racionalidade, feminino e masculino. Essa polaridade, esse tal, né, da dança que é o universo. Ficou nítido, gente, não deu poucos meses. O corpo físico da tia alterou. Dava para ver que dentro da geometria do clã, da sopa do coletivo, ela tomou o lugar de matriarca. O peso na alma muda. Ficou lindíssima. Porque nós, dentro daquele nosso parágrafo, que nós somos ponto de influenciação por onde caminhamos. Por isso, quando a pessoa está mais equilibrada, o sistema nervoso também, a gente vai por corregulação. A gente consegue trocar a energia de um ambiente inteiro, tanto para o positivo, quanto em potencialidades negativas. Porque quanto maior a sopa, o balde de sopa que a pessoa pegou, se ela está bem, ela regula uma multidão. A energia de todo mundo vai seguindo esse campo de maior potência. Agora, se ela está negativa, se ela quiser, quem não tiver poder psíquico para não é uma questão de blindagem, não se misturar, vai todo mundo para baixo. Lembrei da fala do Den, que foi um dos canalizadores um dos canalizadores do Access Consciousness, que ele fala, ele dá cursos de energia para centenas, assim, 200, 300 pessoas na sala, e ele ancora esse campo. Ele disse, olha, eu sou muito potente. Agora, o dia que eu tiver para baixo, eu sou um buraco negro. Nem passa perto de mim. E perceba que campo de vulnerabilidade é esse para reconhecer o flutuar da vida. Dizendo isso para que tomemos o nosso tempo individual para olhar para a fundação da nossa história. E à medida que a gente dê conta, ir se retirando para que cada um dê conta de segurar o peso dos efeitos de suas escolhas, ou os efeitos da posição dentro da geometria que foi incumbida, porque os mais velhos, dentro da sistêmica, quando falamos, que são maiores, são outro campo, outras responsabilidades, e a gente pode voltar para o nosso lugar, e aí o jugo é leve. A gente volta para o nosso lugar de importância. E por efeito de onda, somos o convite energético, eletromagnético, para que as pessoas se lembrem que existe um lugar de vida que é muito mais leve do que nos foi apresentado. E isso é automático, fazemos no silêncio. E é muito mais válido do que a gente tentar convencer e arrastar. Não é o que fazemos? Como os bons brasileiros, os latinos mais quentes que somos, juntos e misturados. E ainda bem, né? Tudo tem o seu
a sua potencialidade também. E antes da gente falar da prática, para além dessa reorganização de fundação, eu quis trazer essa torta aqui, que está bem bonita, inclusive, para a gente dissolver e caminhar juntos por uma das maiores crenças mentirosas que nos ensinaram dentro desse sistema de controle. Muitas vezes, principalmente num campo aqui, ou para um campo emergente quando a gente fala de financeiro, ou para campos de lealdade quando a gente fala de relacionamento, nós temos a ilusão de que se nós somos uma torta, então, ao invés da sopa, se nós pegarmos um pedaço de torta maior, que é, se eu ter mais abundância em qualquer nível, alguém, dentro desse meu inconsciente, vai ficar com um pedaço de torta menor. Só que isso é uma grande ilusão. Vem desse campo de escassez profunda de vida psíquica, que até então, até nós começarmos a olhar para esses assuntos energéticos, nós fomos criados. A verdade, e isso está no livro Peça e Será Atendido, da Abraham Hicks, canalizado também. A verdade é que quando alguém aumenta o pedaço da sua torta, fazendo isso com o coração livre, como nós conversamos até aqui, a torta inteira cresce. Então, mesmo que alguém nem tenha intencionado pegar um pedaço de torta maior, ela já recebe mais torta, ou mais sopa limpa ou digerida, porque alguém fez o trabalho psíquico e emocional desse campo de inconsciente coletivo, almático. Então, aquela informação passa a estar disponível para aquele campo. Toda vez que tiver qualquer função de passar dicas de quando isso aparece. Quando começamos a viver situações de mais desfrute, e a gente fala assim, ai, queria tanto que fulano estivesse aqui comigo. Culpa. Ou não posso comprar isso, porque a pessoa não tem. Ou como eu vou fazer isso? Como é que eu vou viver isso? Se ninguém... Como é que é? Vou viver isso. Ou vou fazer escondidinho. Não vou fazer nada. Para que ninguém saiba. Porque eu não quero ofender ninguém com isso que eu estou descobrindo, percebendo ou vivendo agora. Gente, percebe a profundidade desse babado? E agora as minhas mãos estão super quentes. E na prática, como é que a gente faz essa volta para buscar e pegar os lugares, dissolver, fazer com que a vida volte a fluir para nós, ou passe a fluir para nós? Volte, né? Porque se todos nós estamos aqui vivos e alimentados, é porque já fluiu vida para caramba. O que a gente está fazendo é pequenos ajustes também. Vamos olhar para todos os lugares de bênçãos e validar, através de campo de gratidão, inclusive, as bênçãos que nós temos. Quando a gente fala de comer essa sopa, ou aumentar esse pedaço de torta, a gente está falando de aumentar a capacidade continente emocional, digerir esses lugares densos dentro de nós. Então, não tem como a gente dissociar mais. Então, lembra da minha fofoca do início. Ainda que você coma o seu bolinho de chocolate, lembra da hashtag seja humilde e faça. Pode sentar para olhar essa ansiedade que está emergindo e validar, abrir que emoção, que memória é essa, ou simplesmente deixar com que o seu corpo exista. Perceba os lugares de raiva que foram reprimidos, de choros que não foram chorados, de tremores e vozes que não puderam ser ditas, né? Falas que não puderam ser ditas. E só de você validar, o próprio sistema já vai aumentando, desencolhendo. Façamos esse movimento interno, mesmo individual, de olhar para as similaridades. A gente sabe onde os padrões estão sendo repetidos para nós. Onde há padrão repetido, herdado, tem que voltar e pegar. Tem que voltar e ir nesse lugar de deixa eu ver onde é que a vida parou de fluir aqui. Qual que é a minha responsabilidade nisso? E trazendo isso para a consciência. E quando a gente está disposto a fazer isso, a vida nos ajuda, porque não existe separação. As sincronicidades acontecem e as coisas passam a cruzar nosso caminho para mostrar para nós que ponto de vista, crença emocional complexo é esse que está impedindo que as coisas se manifestem de uma maneira de mais contribuição para mim. Isso é passar a se enxergar. Lembra da nossa parábola da moeda perdida? É eu voltar, percorrer a casa. A parábola da moeda perdida é, em pouquíssimo tempo, dizendo:
Uma mulher que perde, que tem 10 moedas, 10 dracmas. Vou ler. São 2 parágrafos, né? Deixar de preguiça. Vou ser humilde aqui. E vou ler. Enquanto isso, me conta aí no chat, gente. Está fazendo sentido? Será que tem alguém digitando? Está fazendo muito sentido. Sim, demais. Boa. Parábola da moeda perdida. Boa. Parábola da moeda perdida. Essa aula está lá na plataforma, inclusive com esse nome. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lembrando aqui que, por mais que a gente fale muito, né, como já falei várias vezes, a gente vai olhar para a metafísica disso, que é o convite do livro Despertar da Consciência, que em 2 semanas a gente volta para ele, para olhar para as nossas passagens. Sabemos que dracma é uma moeda grega, ou seja, não era nem... Está falando desse contexto de Jesus como judeu, que já estava olhando para já está trazendo outros povos, né? Vamos dizer aqui, que já dissolve o julgamento, principalmente da época, mas que a gente vai olhar para isso hoje da mesma forma. Por quê? Tem 2026 anos que nós recebemos a maior consciência aqui, mas caminhamos muito pouco, né? Dentro disso, porque está tudo certo, a gente vai se abrindo à medida que a gente vai caminhando junto como coletivo nessa sopa toda. O contexto da época é que as mulheres de grande valor, o dote, costurava-se no vestido. E essa mulher aqui, as 10 dracmas, né, que era o dote dela, ela perdeu uma moeda. Então, imagina o pesadelo, o papelão, que era casar sem o valor. Está falando do nosso conteúdo almático, e perceba que na parábola só tem mulher. Ela se alegra depois se encontra e diz para suas vizinhas e amigas, instâncias do feminino, nossa alma. Então, mesmo para os homens, alma, instância do feminino. Esse conteúdo de sustentar o desconforto e digerindo a nossa sopa, aumentando robustez e maturidade para olhar para a vida como ela é e receber mais vida através disso. Ela se dá conta que a moeda foi perdida, acende a vela, varre a casa, estrutura psíquica da gente percorrer nosso mundo interno e ir limpando, digerindo esse conteúdo até que a gente encontra a moeda, valor, nosso valor existencial. Quando a gente está cheio de valor, não existe magnetismo maior que voltando lá para a gente dissolver as ilusões de orfandade. Porque é uma grande ilusão, porque todos nós fomos emanados pelo Espírito, mas vivemos na ilusão da separação. Coloquei aqui não só uma moeda perdida, como na nossa aula. Coloquei as 10 dracmas. Porque quando esse símbolo do espelho, nós voltamos para pegar... Dai, parece a parábola sobre os 99 ovelhas. Boa, Dai, na semana que vem a gente vai falar dessa, então. Para compor tudo. Quando nós voltamos para pegar o que não conseguimos ter colhido antes, olhamos no espelho e passamos a acreditar, mais que acreditar, gente, é ser, a gente perceber quem somos a nível de existência, todo o nosso valor vai sendo recuperado. E não tem como a gente cair em ilusões que a menos-valia nos coloca. Porque tudo vem desse lugar de orfandade. Físico ou não, manifesto no corpo físico ou não, campos de desistência ou não. E dentro desse processo, somos mais robustos para aqui colocar limite. Virar com muito amor, porque o amor é a base de tudo. E falar, olha, primeiro internamente, muitas vezes a gente tem que verbalizar com a boca. Você vem até aqui. Até aqui é o meu, a partir daqui é o meu espaço, ou eu preciso do meu tempo. E, claro, tudo isso que a gente está conversando vai se retroalimentando, né? A gente vai checando os lugares onde nós que passamos do limite de outra pessoa.
E estamos pedindo do outro coisas que nós achamos que não recebemos lá da nossa origem. E a gente fica pedindo, 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 pedindo. E aí, em outra instância, em outra relação, a gente acaba dando, 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 e vai dançando essas ilusões que se acabam quando a gente consegue pegar a hashtag da Clara do início, que é contrair para a nossa consciência, voltar para os nossos campos de sanidade emocional, consciencial, e ir deixando que as coisas se reorganizem. A consciência aqui, a gente perceber dentro de cada relação, porque é uma dança e assombração sabe para quem aparece. E quando um não quer, dois não brigam. Em quais das minhas relações e posições eu estou como eu já ia falar ovelha, isso não é ovelha não, gazelinha. Abro. Boa, estava pensando aqui, semana passada estava na missa e teve a leitura sobre a passagem das ovelhas. Então, semana que vem promete, a gente já vai começar falando da passagem das ovelhas. Que o retorno é bem maravilhoso, né? E foi bom vocês terem falado sobre isso, que é o mesmo retorno dessa passagem das ovelhas. Quando no final dessa parábola aqui nós temos que a mesma alegria tem para o reino dos céus quando um pecador se arrepende dos seus pecados, nós lembramos da origem da palavra pecado, que é voltar para um campo de consciência, a linha da sua vida, o seu plano. Voltar a ter concordância com o plano do arquiteto. Parar de errar, dar murro em ponta de faca. E não os campos de certo ou errado, que também nos convenceram de que é pecado, que muitas vezes, verdades sejam ditas, nós acabamos colocando construções sociais e morais como pecado. Não que não sejam determinada instância, mas a origem da palavra e a consciência é muito além disso. Dentro disso, nós voltamos para as nossas relações e percebemos em que relação eu estou com um limite rompido demais, estou frágilzinha e acabo por eletromagnetismo atraindo, se a gente for colocar assim, ou criando, manifestando, uma leoa raivosa que está pronta para me dar o bote. Ou o contrário. Onde eu sou a leoa e acabo puxando demais de pessoas que eu sei que são frágeis ao meu poder psíquico, eu fico, não vou liberar isso não, porque me convém demais essa pessoa depender de mim. Pode olhar que em outro lugar seremos nós que dependemos de outra pessoa. E todo mundo tem esses lugares, porque nós estamos repetindo esse molde do que nós aprendemos lá na primeira infância de identidade, tentando validar e buscando a nossa moeda perdida no externo, ao invés de pegar nossos fios energéticos, que é o que estamos fazendo aqui agora, recolher para nós e fazer o trabalho que nos compete, que é olhar para todo esse conteúdo não digerido dessa alma, herdado ou não. Porque se caiu no seu pote de sopa, é seu. Aí você vai ter que reclamar com o arquiteto. Posso fazer nada. E aí a gente para de brigar como se existe qualquer acaso, ou se o grande campo da vida, entre aspas, errasse e nos colocasse em coisas inconscientes que não precisariam estar no nosso caminho. Será? O conteúdo do Bert, dentro para além das constelações familiares, a filosofia sistêmica, conforme a gente vai aprofundando, e como isso aqui é uma aula introdutória, não vou falar grandes polêmicas aqui, e claro, qualquer conteúdo de filosofia, a gente vai também percebendo quais as influências do espírito do tempo que aquela consciência, aquele conteúdo filosófico, consciencial, o conteúdo surgiu. Porque conta. Nas últimas dezenas de anos, nós, como coletivo, evoluímos muito em relação a machismo, a grandes preconceitos. É claro que todas as coisas que surgiram até aqui também são marcadas pelo espírito do tempo da sua época. Mas existem outras coisas que valem muito a pena, vou deixar aqui aberto o convite para que a gente vá olhando. Tem muito material disponível na internet. Os livros agora estão mais desafiadores de achar. Mas se cair no seu universo e fizer sentido para você... Adri, mas tem uma mosca na minha sopa. Não pedi isso, não. Será? Lembra do meme? Será? A gente vai percebendo. Ou se mesmo que não foi pedido por você, se alguém pediu as moscas da nossa sopa e acabou... isso é bonito. Se acabou... caindo para nós, o trabalho da gente ter que tirar a sopa e voltar a comer também é nosso, gente. Não tem para onde correr, entendeu?
Humildade e disciplina, e a gente vai seguindo. Mas aí fica o convite para que vocês olhem, já que hoje a gente está falando de campo emocional, para além do que nós já falamos anteriormente, que é respirar, a nossa rotina precisa ser ajustada. A gente precisa ter momento, em terapia ou não, de olhar e começar a falar sobre nós. Se os nossos povos originários ou os filósofos, para além, né, da origem do Brasil, assim, da grande consciência do que nós temos no mundo, sentavam em roda para falar sobre a vida em campos de não vitimismo. Nós também fomos largando isso e nos distanciando, dissociando para coisas fugazes do dia a dia. Não, quanto mais a gente digere, mais a gente vai ganhando em campo de influenciação. E aí, se fizer sentido para vocês, vocês olhem para esse lugar que é tão disruptivo de eu me ouvir falar que não existem vítimas e perpetradores. Como assim? E para além disso, e aqui a gente está falando de campos profundos, que com o tempo a gente vai conseguindo abarcar mais e percebendo o quanto isso vai se ajustando no nosso ponto do momento. Travei? Voltei. No nosso ponto do momento do que nós damos conta de abarcar na consciência. Mas fato é, finalizando aqui para que vocês me contem como vocês estão, que os resultados falam a verdade e não existem pontas soltas. Se tem mosca na nossa sopa, que então tiremos a mosca à medida que demos conta, para a gente voltar a olhar para campos e sentir que a vida flua mais para nós, que caiba mais vida, caiba mais novo para nós, porque estamos aqui para ter vida, e muita vida, vida em abundância. Então, finalizando aqui a gravação,